Que Jesus possa nos envolver a todos na sua paz. Na pergunta 825 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar se nós temos uma liberdade absoluta. E o benfeitor vai dizer para ele que não. No momento que nós vivemos em sociedade, uma outra pessoa, nossa liberdade não pode ser absoluta, porque nós temos obrigações e deveres, respeito para com o outro. Mas na pergunta 833 ele vai questionar, mas existe alguma situação em que a gente se sente protegido, que não seja transgredido a nossa individualidade, nos dê uma liberdade absoluta? Aí o benfeitor diz que sim, a liberdade do pensamento. O pensamento nos dá a condição da gente pensar no que bem entende e ninguém vai saber o que nós estamos pensando, salvo determinadas criaturas que estejam tão vinculadas a nós espiritualmente e possa adentrar a nossa mente. Mas, de uma certa forma, nós pensamos em tudo com mais ou menos 60, 90 mil pensamentos por dia, e, via de regra, as pessoas não sabem o que nós estamos pensando. No 834, Kardec vai perguntar, mas nós temos responsabilidade sobre o pensamento? Aí o benfeitor vai dizer que sim, lógico, porque o pensamento gera um sentimento. O sentimento aciona o nosso cérebro. O nosso cérebro comanda a nossa vida e, portanto, nós temos comportamentos consentâneos com o pensamento. E daí a nossa responsabilidade com as suas respectivas consequências. Da mesma forma que a nossa emoção gera também ideias. E as ideias geram, ao mesmo tempo, uma proposta qualquer que também somos responsáveis por essa proposta. Então, o pensamento exige de nós responsabilidade muito grande. Quando Jesus pregava em Cafarnaum, alguns judeus, fariseus e levitas vieram até ele e questionaram: Senhor, por que o Senhor transgride a nossa lei? Sim, mas por que você está questionando isso? Não, porque o Senhor come sem lavar as mãos. Aí Jesus volta para aqueles judeus que saíram lá de Jerusalém e vieram a Cafarnaum só para perturbar o Cristo, porque não queriam mais nada, a não ser colocá-lo numa saia justa. E Jesus disse para eles: olha, vocês estão me cobrando a observação de uma lei humana, enquanto que vocês transgridem a lei de Deus. Existe na lei o amor a Deus, ao próximo como a nós. E o honrai pai e mãe. E vocês não observam nenhum desses mandamentos. Naquela época, quando morria o patriarca, ou seja, o marido, o pai, toda a herança era transladada para o filho mais velho. A viúva ficava numa miséria imensa. E os filhos, os irmãos mais novos, também. Não poderiam estar ali advogando o seguimento de uma lei divina quando preteriram a mãe e os irmãos. E eles, ainda, Jesus vai além. Quanto a mim,
eu não lavo as mãos, porque, em verdade, eu digo para vocês, o que torna impuro o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. Porque o que sai da boca está impregnado do pensamento e dos sentimentos do coração. Então, o alimento que vocês valorizam tanto não torna impuro o homem. O que torna impuro é exatamente o que sai da boca. Aí eles foram embora. E os discípulos disseram, mas Senhor, eles ficaram escandalizados com a sua resposta. E Jesus disse para os seus discípulos, a árvore que não foi plantada por Deus, nosso Pai, será arrancada até a raiz. E, em verdade, eu digo para vocês, eles são cegos conduzindo cegos. Ambos vão para o buraco. E falando de escândalo, nós vamos encontrar uma outra passagem onde Jesus disse, é necessário que haja escândalo na terra, para que se faça justiça. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Se a vossa mão ou o vosso pé for motivo de escândalo, arrancai-os. É melhor adentrares na vida sem um pé e sem uma mão do que seres condenado ao fogo do inferno. Se os vossos olhos forem motivo de escândalo, arrancai-os. É melhor adentrardes a vida com um só olho do que seres condenados ao fogo do inferno. Esse escândalo não é aquele escândalo que torna todo mundo partícipe, né? Todas as pessoas participando, fazendo alarido, não. O escândalo que Jesus faz referência vem do verbo escandalizar, do grego, que significa fazer mal a alguém. Então Jesus teria dito, aquele que fizer mal a alguém está sendo usado como um elemento de justiça ao homem. Mas ai daquele que fizer mal para alguém. Então, nós começamos a entender que muitas das vezes o pensamento já traz uma agressão, é motivo de escândalo. Porque escândalo seria a gente denegrir, macular, usurpar, destruir. Isso é o escândalo que Jesus fez referência. E a gente pode, através do pensamento, das nossas ações, fazer muito mal às criaturas. Às vezes, sim, há quem pergunte, por total ignorância, mas é necessário, então, que a pessoa faça o mal para justiçar o outro, que, por certo, está endividado? Não, não. Deus usa essas atitudes infelizes por conta de um mundo nosso que é de expiação e provas. Porque em mundos mais elevados não tem pessoas que tenham feito mal, portanto não tem que ser justiçadas, e nem tem pessoas que precisam ter atitude infeliz para justiçar aquela pessoa que está com uma conduta correta. Então o mal que ainda existe na Terra é por conta da nossa imperfeição espiritual. Nós ainda trazemos no íntimo da alma profundas sequelas, que ontem nós estivemos aqui em outra existência e se hoje nós não temos ainda grandes virtudes, imaginemos no passado onde a gente ainda era mais imperfeito, mais grosseiro, mais desrespeitoso,
por consequência, mais débitos adquiridos. O que nós estamos vivendo hoje, esse mundo caótico, infelizmente trazido pela mídia, porque a mídia não mostra coisa boa. Nós podemos fazer tudo de bom. Ninguém vem fazer uma reportagem. Mas se nós agredirmos alguém, primeira página do jornal. Por isso cria-se um estigma de que esse mundo não tem mais jeito. Acho que tem. Acho que tem. E Jesus fez questão de frisar. Quando fizerdes as vossas obras, em palavras e ações, fazei-o de tal forma a dar graças a Deus. Então, a proposta de Jesus é a gente fazer as coisas boas. Conversava com, não vou dizer que ele é dirigente, mas ele é diretor de uma casa, e ele falou assim: Aguinaldo, você não acha que as casas estão esvaziando? As casas espíritas? Eu disse: olha, durante a pandemia da Covid, realmente houve um esvaziamento pleno em sentido direcionado para todas as religiões. Até mesmo outras instituições não religiosas, porque não se podia relacionar tão proximamente das pessoas. Mas passada essa borrasca, as pessoas estão voltando. Devagarzinho estão voltando. Mas ainda falta muita gente para vir participar do trabalho direto mesmo, colocar a mão na massa. Mesmo porque o pessoal às vezes quer mais ouvir palestra, né? Então, através da internet, escuta a palestra em casa, pachorrentamente instalado no seu sofá, com água fresca, ar-condicionado, e não precisa vir ao centro, muitas das vezes no calor de Rio Preto, quando é uma situação incômoda. Mas acontece que nós estamos tentando arrebanhar as pessoas para o centro novamente, porque a casa espírita precisa de trabalhadores. Muitas casas se fecharam no estado de São Paulo, mais de 100 casas se fecharam no estado de São Paulo, por falta de trabalhadores, que poderiam contribuir com alguma parcela pessoal, ou mesmo com condição financeira, para que a casa pudesse pagar as contas e ficasse aberta. Mas muitos dirigentes, não tendo condição de sustentar a casa aberta, fecharam as suas respectivas casas espíritas, para a nossa tristeza. Mas a nossa responsabilidade diante da casa espírita é realmente trazer as pessoas para virem trabalhar para Jesus. Porque o diferencial está exatamente no trabalho com Cristo. Muitas das pessoas querem conhecer doutrina. Tudo bem, ótimo, que a partir daí que nós vamos despertar as consciências. Mas muito mais do que conhecer é trabalhar para o bem. É a bondade. Porque não depende de credo, nem de filosofia, nem de religião. Eu sou evangélico, não vejo vantagem nenhuma. Eu sou espírita, também não. Sou católico e assim por diante. Por quê? Isso são rótulos. O que está no diferencial é a bondade que a pessoa tem em qualquer lugar. É aquela pessoa que olha para a outra e sente que a outra é uma irmã, que a gente pode fazer alguma coisa. Nada, um sorriso. Que hoje o pessoal anda de cara feia, não sei por quê, cabeça baixa. E deveria andar de cabeça erguida, não é? Outro dia eu cheguei no hospital, então o médico falou assim: Aguinaldo, me falaram que você anda meio desanimado. Eu falei: fake news. Porque eu posso ter tudo de sentimento, menos desânimo. Então é fake news.
Porque a gente tem que ter ânimo para a gente cumprir a tarefa. Muito ânimo. O André Luiz, ele devassou o mundo espiritual. Se não bastasse também o mundo aqui físico. E no livro Os Mensageiros, então, a gente vai encontrar ali muitos subsídios para a gente estar analisando dos compromissos que a gente tem perante a vida. A começar que o Tobias disse para ele, André, você tem que começar a fazer alguma coisa, você está aqui no nosso lar, já foi atendido, agora é hora de você ir para a terra e fazer alguma coisa lá na terra. E ele procura o Aniceto. E o Aniceto disse, não, que bom, vem comigo, eu estou com a programação de ficar uma semana lá na terra ajudando as pessoas. Você vem comigo. Aliás, quero te apresentar um colega seu de profissão, que já trabalha aqui conosco há algum tempo, que é o Vicente, que era médico na terra e que agora está aqui e ele vai conosco. E vocês vão trocando figurinha. Mas primeiro nós vamos fazer uma paradinha no Centro dos Mensageiros, no Ministério da Comunicação, para a gente trocar umas ideias e valorizar o trabalho que nós vamos fazer na Terra. E lá veio um mensageiro, um mentor espiritual chamado Telésforo, e começou a falar com eles, vocês vão para a Terra, mas entendam que tem que ter muita responsabilidade para o que vocês vão fazer. Porque saem daqui cheios de propósitos e, de repente, chegando lá, mudam o programa feito aqui em cima. Como, por exemplo, nós temos aqui algumas pessoas que estiveram lá, depois de fazer um curso em nosso lar, ter conhecimento profundo e se perderam na trajetória do tempo. E nisso estava lá um senhor chamado Otávio. E Otávio é o meu caso, porque eu estagiei aqui em nosso lar, me preparei bastante para ir para a Terra, para fazer um trabalho que era de não me casar para cuidar de 6 espíritos que estavam comigo em nosso lar. E cuidando deles, nós iríamos fazer um trabalho coletivo de ajudar a humanidade. Mas chegando lá, eu, o filho mais velho, meus pais desencarnaram e meus pais pediram que eu custodiasse os irmãos menores, que eram exatamente os 6 espíritos que estagiaram aqui comigo em nosso lar. Mas eu logo me apaixonei por uma moça e ela era muito desequilibrada, veio um filho aí por contrapeso e de repente ela muito ligada em sexo, eu me perdi nessa trajetória, acabei por adquirir uma sífilis e desencarnei com 40 anos. Voltando aqui para nosso lar, depois de passar longos anos nas zonas inferiores, por conta dessa atitude infeliz de abandonar os meus irmãos, porque eu não quis nem saber deles, dizendo que não era obrigação minha, era obrigação dos meus pais, e agora quando eles foram, eu não tenho obrigação nenhuma, e trilhei para um outro caminho, quando eu tinha o compromisso de cuidar deles. Aí veio um outro chamado Acelino, que disse, bom, eu me preparei aqui em nosso lar, com todas as mediunidades, para ir na Terra ajudar as criaturas encarnadas e desencarnadas. Mas chegando lá, eu comecei a aproveitar minha mediunidade, dar umas sugestões para as pessoas, cobrando um dinheirinho por fora. Acabou numa situação meio complicada, porque por conta disto eu me enriqueci, abandonei o trabalho e fui para um outro caminho extremamente sinuoso, o que me custou 11 anos de umbral quando eu voltei para cá. Aí, 2 jovens senhoras disse, bom, eu até que saí daqui para trabalhar na casa espírita, mas
A minha família me perturbava tanto que não aceitava o meu trabalho, eu desisti da ideia. A outra disse assim, bom, eu até que conversava com os espíritos, através da mediunidade, mas não acreditava muito neles, nem nas respostas, nem naquela informação que recebia, de tal forma que eu também abandonei a doutrina. Aí um outro disse assim, bom, eu tinha uma mulher maravilhosa que me acompanhou para a gente fazer o trabalho juntos, mas ela desencarnou. E eu me casei com uma outra, que era muito voltada para o sexo, e eu acabei me perdendo na sexualidade também, voltei aqui para o mundo espiritual, altamente endividado, mais ainda do que eu saí de cá para lá para poder resgatar meus débitos, amando e servindo os outros. Aí veio o Belarmino e disse assim, bom, eu me dediquei como médium na doutrina espírita, mas eu cobrava muito os espíritos para me darem informações científicas. E como eles não me davam essas informações, eu fui desacreditando deles e abandonei o trabalho mediúnico e acabou que eu comecei a fazer um trabalho lá fora, entrei para a política, me enriqueci e abandonei o espiritismo. Voltei para cá com sentimento de culpa, com remorso profundo de ter aberto mão da oportunidade que eu tinha como presidente de um centro para conduzi-lo e porque eu queria apenas cuidar da parte científica, não valorizando o lado da assistência, acabou por fazer com que eu me perdesse na trajetória do tempo. Aí veio o Joel. O Joel disse assim, bom, o meu caso é que, através da minha mediunidade, eu fiquei sabendo da minha reencarnação passada. E aquilo me chamou tanta atenção que eu comecei a fazer algumas elucubrações mentais e fui descobrindo, com a minha capacidade de percepção, que muitas pessoas comigo tinham reencarnado em existências pretéritas com determinadas particularidades e que muitas das vezes não eram boas. Então eu fui envolvendo essas criaturas como reféns e de tal forma que eu passei a usufruir da minha mediunidade, a capacidade de saber o que eles foram e fui criando um clima nesse sentido e praticamente abandonei o lado espiritual para ficar preso nas reencarnações. Aí veio o Monteiro, que tinha sido avalizado pela dona veneranda do nosso lar, que hipotecou solidariedade à reencarnação dele, para ele vir com o conhecimento que ele tinha do Evangelho e da doutrina, para explicar, lecionar, atender as criaturas encarnadas e desencarnadas com seu conhecimento. Mas foi para um trabalho mediúnico, lidar com os espíritos, e pelo seu conhecimento e pela ignorância deles, tripudiava contra essas criaturas, e se não bastava também contra os encarnados partícipes da sua instituição, e de tal forma que ele foi se enclausurando, se sentindo tão, vamos dizer assim, desencontrado com aquela proposta, tamanha ignorância por parte das pessoas, que ele acabou abandonando também o seu trabalho. E ele volta e encontra a dona veneranda. E aí ele disse assim, e aí, Monteiro? Eu fiz o que eu pude. Mas você acabou se perdendo naquilo que nós esperávamos de você. Você, por um simples fato, você se preocupou muito com a prática do espiritismo junto aos homens. Mas se esqueceu do espiritismo prático vivido com Jesus. Então, Monteiro, se prepare para voltar, mas cuide da doutrina trabalhando com Cristo e não querendo usar da doutrina para cuidar só dos homens. E a gente vai percebendo que através dessas informações,
nós vamos encaixando dentro desse contexto e ficamos questionando como é que nós estamos nos conduzindo. O Vicente disse para André Luiz, olha, a minha história foi muito complicada, porque eu fui assassinada pela minha esposa, que ficou ligada com o meu irmão de sangue, e de repente armaram um esquema dentro de um laboratório, me injetaram uma bactéria muito letal e eu acabei desencarnando. E só vim saber que foi ela que me contaminou para me matar, para ficar com o meu irmão, aqui no mundo espiritual. Aí André falou assim, bom, minha história não é muito diferente, porque apesar de médico, me perdi na trajetória lá, com o meu orgulho, com a minha atitude infeliz, fiquei 8 anos no umbral, não aceitava que minha mulher tivesse outra pessoa, até que me acostumei com a ideia, mas até hoje isso mexe com a minha mente. Mas tudo bem, vamos trabalhar pela causa dos nossos irmãos lá na Terra. E o Aniceto chamou o Vicente, André Luiz, mais um grupo, e vieram para a Terra. Mas já disse para eles, olha, vocês vão com o próprio esforço, não vamos usar nenhum instrumento que possa nos levar. Nós vamos com a nossa capacidade, até para a gente treinar as nossas forças e verificar o mundo que nós estamos vivendo à nossa volta. E André, então, vai referir sobre as bactérias, os vírus, por conta das falências humanas, das vibrações criadas pelas mentes humanas, que muitas das vezes tornavam o ambiente tão difícil que eles não conseguiam nem se deslocar. Até que resolveram parar num departamento da chamada Mansão Paz, que era um apoio de nosso lar, perto aqui da Terra, para assistir as pessoas recém-desencarnadas, em situações extremamente complicadas. E pararam lá, num pronto-socorro da Mansão Paz, onde era semelhante a um castelo da Idade Média, que André Luiz achou aquilo uma construção maravilhosa. E o Aniceto, então, como eles não tinham condição de transladar o muro, o Vicente e o André, ele apertou uma campainha. E lá veio atender o Alfredo, que era responsável por aquela casa. Onde ele atendia naquela casa 1980 espíritos que desencarnaram e ficaram dormindo durante longo tempo, esperando que eles pudessem acordar e viessem a trabalhar para o reerguimento espiritual que eles poderiam apresentar pelo trabalho. E somente 400 desses 1980 tinham condição de receber vibração, porque os demais estavam totalmente alienados em sono profundo, sendo atendidos por uma equipe que trabalhava naquela casa para acordá-los e torná-los despertos, úteis para fazer um trabalho de reconstrução espiritual. E é interessante dizer que lá tem um trabalho de sopro, como magnetização. Quando André e Vicente assumiram essa responsabilidade, eles foram para o centro dos mensageiros e lá eles receberam a magnetização para ver e escutar aquilo que está por trás da criatura que eles iriam assistir. Então, a capacidade de ouvir e de ver de André e de Vicente estava muito além de uma capacidade normal com os nossos órgãos dos sentidos. E ali, então, Alfredo foi falar da sua história. Ele, enquanto encarnado na Terra, tinha uma esposa, a Ismália, que era uma esposa maravilhosa. Mas um sócio dele, querendo ter um caso com a esposa dele, armou um esquema para que o Alfredo largasse dela, da Ismália, para que ele pudesse envolvê-la, assediá-la e até conviver com ela. Mas quando
O Alfredo soube disso, ele abominou a ideia, marginalizou a esposa, deixando-a sozinha, mandando que ela fosse para a família, e por conta disso, ela, injuriada, caluniada, entrou num processo depressivo, numa tuberculose e acabou desencarnando muito cedo. E por conta disso, logicamente, ele ficou, Alfredo, muito comprometido, porque soube mais tarde, antes de desencarnar, que o sócio dele, chamado Paulo, armou todo aquele esquema e, para se redimir, arrependido, já com remorso, não querendo desencarnar, sem que o amigo soubesse a verdade, conta para ele. E o Alfredo, então, a partir daí, não se perdoou mais por conta de ter levado a mulher à morte que ele tanto amava. E isso lhe custou um tempo no umbral por conta dessa atitude infeliz. E que agora, depois de ser assistido, estava assumindo o pronto socorro da Mansão Paz naquela região de umbral para atender as pessoas tresloucadas que chegavam lá, que muitas das vezes aqui na Terra eram consideradas normais, mas no mundo espiritual eram consideradas verdadeiras loucas. Principalmente essas pessoas que achavam que a morte acabava com tudo. Ou aqueles que tinham um processo de arrependimento, de remorso tão grande que queriam se alienar para não se dar conta das suas atitudes infelizes, mas que mereciam atendimento nesse posto de atendimento onde Alfredo era o responsável. E ali, então, eles estavam conversando e chega um responsável pela Mansão Paz, próximo da Terra, onde o Alfredo estava, era apenas um posto de atendimento, mas existia a Mansão Paz, próximo da Terra, onde estava assistindo as pessoas recém-desencarnadas. E ali, esse senhor, chamado Bacelar, foi apresentado para André, já conhecia o Aniceto, para o Vicente, e fizeram um programa de atender com magnetismo aqueles espíritos que estavam ali dormindo. E ali, então, eles usavam o sopro. Quando eu era criança, cortava o dedo, o que minha mãe falava? Vem aqui que eu vou soprar e vai ficar ótimo, seu dedo vai sarar em 2 minutos. E então, Alfredo estava falando com o Aniceto, dizendo que para se fazer esse trabalho magnético com sopro, precisa a boca falar só coisas boas. E a gente, como disse o André Luiz, depois de 2, 3 pessoas reunidas, de 5 minutos para frente já não se aproveita mais nada, porque a gente está falando de alguém, do Cicrano, do Beltrano e mais alguém, e se conspurcando, porque Jesus disse, aquele que disser raca, ou seja, ele é um ser imprestável, e era prático, cuspir de lado, como diz Tinojo, é condenado ao fogo do inferno. É a consciência, lógico que esse inferno não existe como um local determinado, mas é a nossa consciência, quando a gente chegar num ponto de entender que não temos o direito nem de julgar, e muito menos de criticar quem quer que seja, uma vez que nós somos espíritos ainda imperfeitos, cheios de mazelas a serem trabalhadas. Mas foram magnetizar aquelas criaturas. E naquele momento, Ismália, que estava num mundo extremamente elevado, não vivia com o Alfredo trabalhando dia e noite, para quem sabe um dia ter o mérito de estar com a Ismália novamente. Ela estava ali visitando aquela instituição e ela foi fazer uma prece. E quando ela orou, convidou todas as pessoas que estavam ali como trabalhadores, mais o Vicente, André Luiz, Aniceto e demais, Bacelar e demais criaturas, ela orou e começaram a cair pétalas de rosas, vibrações positivas sobre aquelas criaturas. E ela, fazendo aquele trabalho, pediu que eles acompanhassem mentalmente na sua prece. E cada um ofertava
um teor de energia. Mas cada energia tinha uma coloração de acordo com a evolução de cada espírito. E aí Alfredo disse, quando nós oramos, os céus dispõem de energias igualitárias para todas as criaturas de uma forma igual. Mas cada um vai receber de acordo com o seu merecimento. Deus não faz diferença. Pode ser a criatura mais complicada, ele manda a energia igual. Agora, cada um vai receber de acordo com seu mérito. E aí, então, eles passam ali um dia e o Alfredo disse assim, daqui para frente vocês vão encontrar uma situação muito difícil. Então, eu vou sugerir que vocês peguem um elemento de locomoção para vocês chegarem perto da terra, onde vocês poderão fazer uma caminhada. E eles pegam esse instrumento e vêm para a terra. Vão chegar na cidade do Rio de Janeiro, na casa da dona Isabel e do senhor Isidoro. Isidoro já desencarnado, responsável por proteger aquela casa, e a dona Isabel com 5 crianças, 4 meninas, que vieram com ela do nosso lar, e um menino altamente comprometido, que foi arrebanhado para ser assistido por aquela família. E ali estava um núcleo de nosso lar no seio da terra. Uma casa humilde num bairro distante do centro do Rio de Janeiro. Centenas de espíritos doentes eram tratados dentro daquela casa, principalmente na noite em que ela fazia o culto do Evangelho no lar. A gente não tem ideia do que significa o culto do Evangelho no lar. Se nós tivéssemos uma ideia, nós faríamos todos os dias. E eu posso dizer que raramente as pessoas espíritas fazem um culto por semana, para valer, muito raramente. Lógico que nesse público seleto, não, eu sei que vocês fazem. Mas deveria, sabendo da grandiosidade do culto, deveria fazer todos os dias. E um culto muito grande, extremamente proveitoso, gira em torno de 20, no máximo 30 minutos. Se a gente não tem o desprendimento para fazer um culto do Evangelho no lar, uma vez por semana, 20 minutos, para trazer essas criaturas para dentro de casa, para auxiliá-las, nós estamos extremamente equivocados em relação à proposta que nós fizemos no mundo espiritual. Todos nós reencarnamos só para fazer o bem. Nenhuma criatura reencarna a não ser aquela que vem num ato de reencarnação compulsória. Todos os espíritos que fazem o programa reencarnatório vêm para fazer o bem. Nenhum vem para fazer o mal. Nós todos viemos aqui para fazer o bem. Se fazemos o mal ainda, pela palavra e pela ação, é porque ainda não entendemos a proposta de Jesus. André Luiz, Aniceto, Vicente, passaram ali a noite inteira na casa da dona Isabel. Eu sou Isidoro, protegi a casa para nenhum espírito complicar aquela casa. Mas o menino, que veio de uma zona inferior do mundo espiritual, disse para a mãe, mãe, a gente vive passando fome, por que a senhora não vende esse barracão? O aluga e com esse dinheiro a gente vai comer bem. Aí ela disse, meu filho, quem trabalha para Jesus não tem que preocupar com essas coisas. A gente já recebe o necessário para a gente viver e mais ainda, fique tranquilo. As meninas aceitavam plenamente a limitação, vibravam favoravelmente, mas o menino destoava daquela proposta. Mas a espiritualidade amiga estava ali exatamente para proteger aquele lar,
para que aquele lar cumprisse a sua tarefa. E a dona Isabel tinha uma mediunidade de clarividência, logicamente restrita essa capacidade em 1/100º do que ela poderia ter, exatamente para não acessar o mundo espiritual e verificar algumas coisas que pudessem atrapalhá-la no seu cumprimento de dever, no seu desiderato. Então, mas de qualquer forma, os espíritos amigos passavam ali a noite inteira trabalhando para assistir aquelas pessoas doentes. E aí, então, Aniceto convidou o André Luiz para fazer um passe para uma mulher que estava com a doença no olho. E quando o André fez o passe, a mulher voltou a enxergar. E aí ele chegou às lágrimas de emoção por ter feito uma coisa maravilhosa. Aí o Aniceto bate nas costas dele e fala: André, contenha-se, porque o que você fez é uma bênção vinda de Deus. Você vai perceber que nem sempre a gente consegue curar. Aí o André fez passe para o resto, todas as outras pessoas, e não curou mais ninguém. Então, é quando às vezes o passista pratica ali o passe e depois vai perguntar: e aí, você ficou boa? Não é querendo saber se a pessoa ficou boa para vamos dizer, se alegrar com o fato da pessoa ficar boa, não. É para satisfazer o ego. Nossa, eu fiz um passe, ela ficou boa. É a questão ainda desse ego exacerbado que a gente tem. A humildade tão distante, ainda valorizando muito o ego. Quando a bem da verdade, tudo promana de Deus. Tudo promana de Deus. É que o Paulo escreveu certa vez aos Colossenses dizendo que a gente, tudo que nós fizéssemos, que fizéssemos em nome de Jesus. E por conta disso, dessemos graças a Deus. Porque tudo que nós somos e fazemos é graças a quem? A Deus. Porque se Ele não quiser, nós não conseguiremos nada. Talvez a gente até possa dizer: mas eu estudei, eu fiz acontecer. Sim, mas por que você estudou e fez acontecer? Porque ele permitiu que você reencarnasse num país legal, numa família legal, que você tivesse inteligência, que você pudesse estudar e você conseguisse alguma coisa. Mas isso é obra de Deus. Alegre-se por estar trabalhando pela causa divina, que é a harmonia do planeta, que é a paz do planeta, que é o equilíbrio do planeta. E André Luiz coloca da nossa responsabilidade para com o país. Responsabilidade para com a cidade natal. Porque muita gente sai da cidade, vai para a cidade grande, não volta nunca mais lá e não quer nem saber. Mas nós temos compromisso com a cidade que nós nascemos. E compromisso com a nação que nós nascemos. Porque tem muita gente que fala assim: eu vou mudar do Brasil porque aqui não tem jeito, eu vou para os Estados Unidos. Tudo bem. Se você cuidar do Brasil muito bem, com todo o seu potencial, é provável que na próxima encarnação você vai para os Estados Unidos. Mas se você não cuidar, é provável que você vai para a África, numa situação dramática. Porque é exatamente isso. A gente vem com um programa para ser realizado. E chega aqui, a gente acaba se perdendo no programa, principalmente quando as coisas estão um pouco complicadas. Quando aquilo é importante para a gente adquirir aprendizado, adquirir virtudes. Quando Paulo, que criou aquele clima para o Alfredo separar da esposa, ele chegou no umbral, passou momentos complicadíssimos. E o que a Ismael e o Alfredo fizeram? Foram lá buscá-lo. Colocaram o Paulo dentro do pronto socorro de atendimento da Mansão Paz e começaram a cuidar dele. E aí, ela acrescenta: nós primeiro precisamos reconciliar com o nosso adversário.
Depois nós precisamos ser caridosos para com ele. Depois, estabelecer uma empatia com essa criatura, para realmente realizarmos o verdadeiro sentido da fraternidade. Reconciliai com o vosso adversário, enquanto estais a caminho com ele. De outra forma, sereis entregues ao juiz e pagareis até o último ceitil. Então a proposta é nós reconciliarmos com as pessoas que estão ao nosso lado, aquelas que estão juntinho da gente. Porque são as pessoas mais importantes para nós, aquelas que estão mais próximas, aquelas que nos dão a oportunidade de trabalhar as nossas imperfeições. Porque a gente só aprende a perdoar se a pessoa nos aborrece. A gente só aprende a ter paciência se a pessoa fica nos fustigando. A gente só aprende a abrir mão do que tem materialmente quando alguém nos solicita em pedidos de ajuda. E assim, nós temos que valorizar sobremaneira tudo e a todos que vivem conosco, com uma oportunidade misericordiosa que Deus nos dá. Maria Dolores tem uma poesia que eu acho muito interessante, que retrata muito bem isso, quando ela diz assim: escuta, alma querida, se a provação te alcança e te amarfanha a vida, não percas a esperança e nem se dê por vencida. Deus modifica o sofrimento aceito em trabalho, grandeza e proveito. Em tudo aquilo que admiras, do chão que gera erva ao sol que leva ao céu, em tudo encontrarás semelhante lição na estrada que respiras. No solo arroteado a golpes de tratores, o chão se converte num tocado de flores. Da rocha perfurada, a fonte se descerra, trazendo a riqueza, inebriando toda a terra. A semente deitada na cova estranha e escura renasce do abandono em beleza e verdura. A árvore que na poda é humilhada e desfeita traz abastança na hora da colheita. O minério, exposto a um calor gigante, está sempre presente na mais bela estrutura de aço. E a madeira que o serrote alinha, morde e apara, está na construção como uma peça nobre cara. A pérola de brilho, de grande valor e brilho evanescente, é a riqueza que surge de uma ostra doente. O pão, esse divino legado, vem à nossa mesa através do trigo amassado. A água que submete aos caprichos da usina gera calor, energia e ilumina. É assim, pois, alma querida e boa, na senda de cada dia. Na lei de evolução para crentes e ateus, a dor que Deus nos avalia é um tesouro dos céus e um presente de Deus. Muita paz.